Olá, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Estamos aqui na nossa terceira live, hoje, do ECK, para tratar sobre um assunto que é muito recorrente no nosso movimento espírita, que é muito recorrente na vida de todos nós, que é justamente falar do autoconhecimento. O que vem a ser esse autoconhecimento que a gente tanto ouve falar, que nós já percebemos, inclusive, uma certa profissão surgindo no movimento espírita a respeito desse assunto, que é muito instigante, né? Vamos, então, hoje dar partida aqui à nossa terceira live, e comigo aqui, um queridíssimo de todos nós, que é diretor de uma casa espírita aqui em São Paulo, muito pouco conhecido, também é voluntário lá na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, é um dos administradores aqui do nosso ECK e vai falar um pouquinho com a gente dele, ele, Edson Figueiredo de Abreu. Oi, Edson, boa noite. Oi, Kátia, boa noite. Estão me ouvindo bem? Isso, boa pergunta. Tá me ouvindo? E aí, pessoal? Tudo bem aí? Todos vivos? Tá. Vamos lá, vamos seguindo aí que o pessoal Estão me vai... ouvindo, né? Bom, Nós estamos. tá, então tá bom. Meu nome é Edson Figueiredo de Abreu. Atualmente eu sou o presidente do Grupo Espírita Manuel Bento, aqui em São Paulo. É uma instituição que foi fundada em 1944 e da qual eu estou frequentando desde 1985 e como presidente desde 1990. Então, tem uma longa história aí, né? De muitas experiências. Fora isso, a gente é colaborador aqui no ECK e também um dos voluntários ali para os comentários na FEAL, né, que é a Fundação Espírita André Luiz, com os programas Manhã Boa Nova, que vai ao ar todos os dias das 8 às 9h45, porém, os meus comentários são somente às sextas-feiras. É um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Maravilha, Edson. Seja bem-vindo. O assunto é instigante, o assunto é super legal e a gente vai aguardar aqui que tenhamos aí mais de uma hora de puro debate espírita. E agora, com a gente aqui, ele é mais recente dentro da administração do ECK, porém, não menos atuante no movimento espírita. Ele tem umas especializações aí na área humana, que eu acho muito interessante ele falar um pouquinho para nós, e ele é lá da parte de cima da nossa terrinha, ele fica mais acima da nossa terrinha aqui do Brasil, e está com a gente aqui com um grandíssimo prazer. Eu apresento o Wellington Balbo. Oi, Wellington, tudo bom? Olá, Kátia, Edson, amigos do ECK. É um grande prazer estar aqui com vocês, poder participar. Primeiro, agradecer o convite, a oportunidade de poder compartilhar experiências com todos os amigos do ECK. E é uma grande alegria. Meu nome é Wellington Balbo, eu estou com 45 anos e resido há 6 anos na cidade de Salvador, na Bahia, onde colaboro com a Casa de Doutrina Espírita, Caminho da Luz, ministrando cursos e realizando palestras. Mas, na realidade, eu sou da cidade de Bauru, no interior do estado de São Paulo. Trabalhei lá por muitos anos, por 20 anos, no Centro Espírita Amor e Caridade, uma instituição bem grande, uma instituição referência lá no interior do estado de São Paulo, em que tivemos a oportunidade de desenvolver um trabalho na literatura espírita. E estamos aí, né, colaborando com o ECK, com os amigos do ECK, e também com a Escola de Doutrina Espírita Caminho da Luz, aqui na cidade de Salvador, além também aqui em Salvador, do Centro Espírita Estrela da Seara, o qual comparecemos também com reuniões de estudos as últimas quintas-feiras do mês. E é sempre uma alegria. Vai ser hoje uma grande felicidade poder falar um pouco
sobre o autoconhecimento e a sua importância dentro do nosso processo de progresso. Muito bem, sem delongas, né? Porque o assunto é extenso, o assunto é daqueles que faz aquele calor subir, né? Ele sobe na gente, assim, porque é um assunto empolgante. E eu gostaria já de pedir para que vocês dois fizessem um favor, para vocês estão me vendo aí, olha como vocês estão bonitinhos. Sim, estamos sim. Né? Olha que legal. Antes da gente iniciar, eu gostaria de pedir para o pessoal que queiram participar aqui ao vivo, que queira que apareça, por exemplo, ó, que nem o Nelson. Olha que bonitinho o Nelson aqui na tela, tá vendo? Nelson Santos, boa noite, pessoal. Você quer que apareça o teu nome, a tua foto aqui nos comentários da nossa live? Faz um favor pra gente, entra lá no StreamYard e permita que o StreamYard possa acessar o seu perfil do Facebook. Não vai acontecer nada. Eles não vão capturar nenhum dado seu. É só para você poder aparecer com nome e foto para a gente poder identificar de maneira rápida, senão vai aparecer assim, ó. E para mim aqui, eu não consigo identificar quem é. Eu sei que é um Facebook user. E fica chato, né? Então, a gente vai evitar de colocar, por mais que seja bom o comentário, a gente quer saber quem é você, tá bom? Então, vai lá que ainda dá tempo, tem bastante tempo para você fazer isso. Vamos lá. Vou começar aqui dando uma introdução ligeira e rápida sobre o assunto em questão, porque ele é por demais interessante, né? Por que a gente precisa se autoconhecer? O que é o autoconhecimento? Para a doutrina dos espíritos, o que é o autoconhecimento? Qual a necessidade disso no nosso processo evolutivo? Qual a maneira mais correta disso acontecer? Existe alguma receita? Existe alguma forma certa ou errada disso acontecer com a gente? Nós vemos muito no movimento espírita brasileiro alguns questionamentos e algumas colocações que deixam aí a gente de orelha, cabelo e perispíritos em pé, não é verdade? O nosso perispírito cresce. O meu, por exemplo, que eu tenho 1,44 m, eu chego a crescer e ficar com uns 3 metros às vezes, tamanha é o susto que nos causa certas colocações de algumas pessoas, inclusive tida como influencers espíritas, não é? Pois tem essa agora. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com modismo, muito cuidado com conceitos que geralmente nem constam na codificação espírita, né, meninos? Quem é que quer começar falando? Levanta a mão aí, que eu me retiro. Pode ser. Aí, o Edson, maravilha. Bom, essa questão do autoconhecimento, ela sempre me preocupou e sempre me ocupou um pouco o pensamento a partir do momento que eu comecei a estudar a doutrina espírita. Principalmente quando você começa a entender que você é um espírito, né, eterno, e que você já teve várias vivências passadas. E que o esquecimento do passado é uma condição que nós estamos vivenciando atualmente para justamente nos ajudar no progresso. Então, sempre fiquei comigo aqui, puxa, quem sou eu de fato, né? A partir do princípio que você já teve várias existências anteriores e que momentaneamente você está esquecido dos teus passados, eu, Edson, hoje, Edson Figueiredo de Abreu, fui quem? E quem eu sou de fato? Ou seja, o quanto da minha personalidade atual ela tem a ver com as minhas experiências anteriores como espírito, o quanto tem a ver com aquilo que eu absorvi e que eu aprendi com a minha família, né, ao longo desta existência. Então, essas questões sempre me trouxeram à tona essa dúvida, né, e que me fez buscar entender melhor essa questão do autoconhecimento. Uma outra coisa também que me provoca muito e que eu sinto que é de extrema importância a gente se conhecer de fato é a questão de que
até Kardec, né, coloca isso no Livro dos Espíritos, né, que todos nós somos médiums, em alguns aspectos, porque todos nós recebemos, em algumas situações, né, influências dos espíritos. Ora, e os espíritos, inclusive, na questão 459, né, a resposta à questão 459, os espíritos influenciam nos nossos pensamentos, inclusive nas nossas atitudes. Bom, então, juntando aí uma vivências anteriores do espírito, uma nova experiência aqui esquecida do passado, aquilo que eu aprendi com os meus pais, né, ou que eu vivenciei durante a minha infância, mais essa possibilidade de ainda ser influenciado, o quanto, né, das minhas atitudes diuturnas, né, das minhas atitudes normais na vida, o quanto de fato sou eu, o quanto de fato é influência, o quanto de fato pode ser uma mediunidade, né, que eu não tenho talvez um determinado conhecimento, e o quanto de fato são coisas que eu decido. Porque na maioria das vezes, se a gente for parar para pensar, a gente, eu diria isso, a grande maioria das pessoas, tá? Principalmente as que não se conhecem de fato, né? Elas reagem e não agem. Talvez isso seja tema para uma outra discussão aqui, mas na maioria das vezes a gente está reagindo a uma ação do outro em relação a nós mesmos. E fica difícil a gente entender, às vezes, se você não tiver esse processo de se conhecer de fato, né? Fica difícil você saber o que é reação e o que é ação determinada e decidida por você mesmo. Tá bom? Muito interessante essa sua colocação, Edson, que suscita a gente a pensar muitas coisas, né, Wellington? Muitas. Que você pode trazer para a gente? Olha, a questão do autoconhecimento ela é fundamental para o nosso progresso espiritual. A gente entender de fato o degrau evolutivo que nós nos encontramos, quais são. Eu não gosto da palavra defeito, eu não gosto de utilizar isso. Eu prefiro utilizar limitações que nós temos e que devemos superar, ou então pontos a melhorar. Então, a questão do autoconhecimento, ela situa exatamente o ponto em que nós nos encontramos, as virtudes que nós já conquistamos e os pontos que nós devemos melhorar, o que nós devemos desenvolver para então avançarmos. E é curioso esse ponto do autoconhecimento. Eu, por muito tempo, passei viajando pelo interior do estado de São Paulo, outros lugares também, e eu gostava muito de interagir com a plateia e convidava sempre 3 pessoas para irem até lá na frente e perguntava: me diga 3 virtudes que você tem. E engraçado que as pessoas consideravam que falar sobre algumas virtudes, sobre algumas conquistas, era arrogância, quando na realidade era puro autoconhecimento. Eu preciso ver em que degrau evolutivo eu me encontro. E elas tinham muita dificuldade em falar sobre as suas próprias virtudes, o que elas já conseguiram conquistar. E então eu perguntava sobre 3 limitações, digam 3 coisas que vocês têm dificuldades. E elas também tinham extrema dificuldade para colocar essas limitações. E aí a gente ia entendendo que todos nós passamos grande parte da nossa vida, 20, 30, 40 anos, sem de fato fazermos uma reflexão do ponto, do degrau evolutivo em que nós nos encontramos. Quais são as situações que mais, como o próprio Edson disse, que mais nos causaram reações em que nós não gostamos e que consideramos que precisamos modificar? Quais são os pontos que nós devemos mexer na nossa vida? Por que que alguma palavra mal colocada de alguém ou algo que nós lemos nos causa impressões, muitas vezes, tão negativas? Então, tentar descobrir isso vai nos dar um ponto exato de onde nós estamos dentro do degrau evolutivo. Você, Kátia, começou com uma questão, com uma provocação, falando o que seria o autoconhecimento para a doutrina espírita. E a gente encontra a resposta no próprio Livro dos Espíritos, na questão 919. Tenho certeza o Edson vai falar também sobre isso. O autoconhecimento é o quê? É o meio
mais prático e mais eficaz de um indivíduo melhorar-se. Não tem outra. A gente percebe que Kardec se preocupou muito com essa questão, né? Ele pergunta qual é o meio prático e eficaz. Eficaz quer dizer resultado. Qual é o meio que vai dar resultado para que eu possa melhorar moralmente, melhorar intelectualmente? E no decorrer da resposta, a gente percebe que o Agostinho, que não é o Carrara, é o Santo Agostinho, ele nos explica que ele fazia uma reflexão todo o tempo, todos os dias. Ele não deixava para depois. Todos os dias ele fazia uma reflexão de suas atitudes. Então, eu penso que esse é o grande ponto. Não é pensar 5 anos atrás, 10 anos atrás, não, é agora. O que eu fiz hoje? O que eu posso modificar? Quais foram as situações que me provocaram, como o Edson disse, reações? Dentro desse contexto, o que dá para mexer, o que dá para modificar, o que eu aprovo. Então, isso é fundamental. O que eu já conquistei, eu acho que pensar, refletir nessas questões diariamente é fundamental. Pode ir, Edson. Kátia, eu gostaria de fazer um complemento, não sei se você quer trazer mais alguma questão. Manda bala, vai indo que a gente vai participando. Então, olha que interessante, né? Nós estamos aqui conversando sobre essa temática, que é de extrema importância, e aí me suscitou, até nas falas do Wellington, né, algumas coisas. Por que as dificuldades, que as pessoas têm dificuldades de falar de si mesmo, e tem, né, tanto do lado positivo quanto do lado negativo? É porque a gente não tem o hábito de fato, se entronizar, né? De fazer a análise das nossas experiências, daquilo que eu falei que é reação, daquilo que é ação de fato, né? E isso tudo eu refuto ser um problema da educação, ou seja, da forma como nós somos educados, da crença religiosa que ainda se está inserida no próprio movimento espírita, né? Porque o movimento espírita, a doutrina espírita em si, ela veio para nos libertar de determinadas amarras, porém, aqui no Brasil, a doutrina espírita caminhou por um lado, né, que a gente pode até tratar em outras lives, tá bom? Mas ela caminhou por um lado do religiosismo, em que processos de culpas nos paralisam. Processos de culpas fazem com que nós nos recusemos, a gente não aceita determinadas coisas, né? Então, eu costumo falar nas minhas palestras que para você se conhecer de fato, você precisa aplicar primeiro em você uma coisa de extrema importância, que é a aceitação de si mesmo, do jeito que você é, e uma capacidade extrema de você se auto-perdoar, de entender que você está aqui no processo de aprendizado, de desenvolvimento, e que talvez as escolhas, talvez as ações que você fez em determinados momentos da sua vida foram propícias e foram adequadas àquela época que você tinha um conhecimento. E que, de fato, para você se aceitar, você tem que ser honesto, tem que ser sincero com você. E aí o Wellington falou do Santo Agostinho, né? Que é na sequência lá da resposta da questão 919, né, quando ele fala, olha, um sábio da antiguidade já vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Ele, na sequência, aí o Kardec pergunta, mas como é que é possível se conhecer? Então ele vai lá e relata o que ele fazia, né? Toda noite ele fazia todo um processo ali de análise das suas ações, por que ele agiu de determinada forma, e ia por aí por diante. Então é só desta forma que nós, como espírito eternos que somos, temos condições, né, perdão, de se conhecer de fato. Primeiro a gente tem que tirar da nossa mente essa coisa da culpa, essa coisa do pecado, essa coisa de você estar aqui, por exemplo, para pagar, né? Não, nós estamos aqui para nos desenvolver. E eu só consigo me desenvolver se eu me conheço de fato e se eu sei o que eu preciso melhorar, como bem colocou o Wellington. Você sabe que tem uma coisa muito interessante nessa questão que você falou, e aí me veio... esses dias eu tratei do assunto, também numa outra live, olha que interessante. Só que o nome, comumente conhecido no movimento espírita, não é autoconhecimento, é reforma íntima. E aí,
as pessoas fazem aquela salada mista de conceitos e de entendimentos. Nós, como espíritas, primeiro, a gente precisa entender o seguinte: nós fomos criados todos simples e ignorantes com as mesmas potencialidades a serem desenvolvidas por nós, e cada um de nós, ao seu tempo, à sua maneira, com as suas experiências e capacidades cognitivas de poder reconhecer isso. Só por isso, já nos mostra que não existe vamos dizer assim, uma receita onde a gente possa dizer que, olha, se você fizer assim, assim, assado, vai dar namoro. Não rola assim as coisas. Porque eu posso usar os mesmos artifícios, as mesmas intenções, as mesmas ações e não conseguir o mesmo resultado. Por exemplo, que o Edson, que o Balbo. Por quê? Porque eu não sou eles. Eu sou eu. Eu estou no meu momento, no meu entendimento, e por mais que nós estejamos caminhando para o progresso, a fim de atingir a nossa evolução, por mais que o caminho seja parecido, não será nunca igual, porque as percepções são únicas. Ninguém vai perceber exatamente como o outro alguém. Ninguém. Eu sou única. Eu vou conseguir obter um resultado diferente do seu, por mais que pareça igual. Não é. Não vai ser. Porque as minhas percepções são únicas. Tá certo? Então, já começa daí. O Edson trouxe uma lembrança formidável. O conhecer-te a ti mesmo não foi Jesus quem trouxe, não é nenhuma novidade. É desde que o mundo é mundo. Contém lá, né, desde os filósofos, na entrada do Delfo, o conhece-te a ti mesmo. Tanto é que eu não sei se foi Platão, ou se foi Sócrates, porque eu sempre confundo um com o outro, disse, depois que ele viu esses dizeres, depois que ele penetrou os conhecimentos, foi que ele disse que só sabe que nada sabe. Né? Por quê? Porque o autoconhecimento, ele vem a princípio, porque fomos criados simples, ignorantes, dotados de potencialidades, ele vem automático. Nós não temos o livre-arbítrio, nós não temos consciência, e aí a gente vai se trombando, levantando, caindo nas ondas do mar e conquistando as nossas experiências, e através dessas conquistas vamos nos conhecendo, né? O que é que vocês acham disso? Wellington. Olha, foi profundo, viu, Kátia? Autoconhecer-se não é uma tarefa, dói, né? Dói, porque mudar dói, modificar-se dói, encarar-se como você dói, porque muitas vezes nós caímos no auto-engano, nós fazemos uma determinada imagem de nós e depois você encarar e perceber que você não é bem aquilo que você imaginava, é muito difícil, é muito complicado. Então, todo processo de mudança, ele acaba causando, todo não, né? Ou quase todo processo de mudança acaba causando um pouco de dor. Mas não tem outro caminho. Eu só vou conseguir modificar, já que você falou da tal da reforma íntima, que a gente entende de uma outra maneira, que é o desenvolvimento de potencialidades, o espírito que foi criado simples e ignorante, vai se desenvolver, não é necessário reformar. Dentro desse contexto, eu só vou conseguir mudar, eu só vou conseguir modificar aquilo que eu conhecer. Então, eu preciso, até voltando naquela minha primeira fala, eu preciso verificar o patamar, o degrau evolutivo em que eu estou, em que eu me encontro, para poder, então, traçar novas diretrizes para a minha existência. Eu costumava a fazer algo com os meus filhos e descobri muitas coisas ao meu respeito. Porque, de cara, a nossa ideia, ela
Primeiro, a de refutar completamente aqueles que nos trazem algumas críticas. E eu, num determinado exercício, e costumei ensinar isso para eles também, falo, olha, papel e caneta nas mãos. E eles pegaram, digo, agora vocês vão escrever 3 coisas que vocês acham que eu devo modificar. O que não quer dizer que eu vá concordar com vocês, eu posso discordar também. E confesso a vocês que nesse exercício eu descobri coisas horríveis a meu respeito. E a gente descobre, eu descobri, por exemplo, que parava de conversar com o meu filho para atender ao celular. Eu descobri, por exemplo, que todas as vezes que estava tocando uma música no rádio e que eu não gostava, eu não consultava nenhum dos dois. Eu tenho um casal de filhos, eu não consultava nenhum dos dois e já modificava a estação. Eu descobri isso. Não percebia que eu era um indivíduo que acabava desrespeitando os mínimos direitos do outro. Na minha concepção, por isso que eu falei do auto-engano, na minha concepção, eu era alguém que respeitava o outro, mas eu poderia respeitar até o outro que está longe. Eu não respeitava o outro que está mais próximo a mim, e que é um processo muito mais difícil. Então, nesse feedback deles, eu fui também descobrindo muitas coisas ao meu respeito, e fui ali trabalhando, digo, meu Deus, mas será? E fui ver, eram hábitos que estavam completamente enraizados e que eu precisava modificar até para poder me relacionar melhor com a minha família, com os meus filhos, de maneira geral. Porque o objetivo do autoconhecimento é justamente esse, é nós nos relacionarmos melhor com o nosso semelhante e com nós mesmos. É por isso que eu insisto aqui na questão, Kardec vai em cima, um meio eficaz, um meio que dá resultado. Não tem outra forma, embora, como a Kátia disse, cada um passe por determinadas experiências, na essência, aquela reflexão que todos nós devemos fazer das nossas ações, das nossas atitudes, e por que não levar um pouco mais em consideração as críticas que nos são tecidas, porque muitas vezes de tapinha em tapinha nas costas a gente acaba caindo, né? Tapa fraca em ombro mole, de tanto que nós levamos a gente cai, que acredita realmente naqueles diversos elogios que nós recebemos e não fazemos essa autoanálise que muitas vezes aqueles que nos criticam nos oferecem esse material. Muito bem. Eu queria fazer uma observação. Não sei se a Kátia... Você quer falar alguma coisa, Kátia? Não, sou todo ouvidos. Queria fazer aqui algumas outras questões e até retomar, de repente, algumas questões para a gente poder seguir, né? Quando eu falo aqui que a gente tem que se abster de um processo de culpa, é porque, infelizmente, nós somos carregados desses processos, né? Desde cedo. A gente, até por educação, né? Pela forma como nós somos criados, a gente traz isso na gente. E aí, o que acaba acontecendo? Você dificilmente vai conseguir ser você, de fato, sincero e honesto, o dia inteiro. Nas suas inter-relações, você vai ser obrigado a usar máscaras. E aí, essas máscaras, às vezes, elas são ou para você manter o status quo, ou você coloca uma máscara que é para, não, olha, não vamos mexer com isso, porque senão não vale a pena. A pessoa vem e te agride, você reage. A pessoa vem e te adula, você acredita ou não, né? Dependendo da energia da pessoa, você sabe se ela está sendo, né? E aí você vai pondo máscaras para poder interagir no mundo. Só que se você não tiver a capacidade de ser sincero, né, e de à noite fazer esses processos, você vai se confundir. Então eu vejo, por exemplo, muitas pessoas sofrendo, e sofrendo mesmo, por atitudes que não foram delas. Elas reagiram, quer dizer, elas simplesmente, de alguma forma, até para se autoproteger, agiram no mundo, né, respondendo a uma provocação ou uma situação qualquer. Só que se de fato elas tivessem condições de pensar e tomar uma decisão, e não ser instintiva, né, naquele momento ali, mas de tomar uma decisão racional, talvez ela não fizesse aquilo. Se ela tivesse de posse dela mesma, entende? E é isso que acaba acontecendo, o sofrimento para as pessoas,
sem perceber que, na verdade, estão sofrendo por aquilo que elas não são, mas por aquilo que elas fizeram em função das ações ou de atitudes dos outros. Por isso é que eu acho de extrema importância que na doutrina espírita a gente conseguisse, de fato, e por isso que me interessou tratar desse tema aqui hoje, que a gente conseguisse levar para as casas espíritas a importância que é essa questão do autoconhecimento, principalmente levando em consideração que você recebe influências de todo tipo. Você recebe influências do meio, você recebe influências da mídia, você recebe influências dos grupos a qual você está participando, e você recebe influências também dos espíritos. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, que eu acho que a gente deva tratar, apesar de muitos dos livros que o Emmanuel trouxe através da mediunidade do Chico Xavier, serem de um profundo conhecimento filosófico em alguns deles, outros são praticamente cópia fiel do entendimento de padres, do entendimento de sacerdotes, enfim, extremamente religioso, do qual se prega muito a culpa, se prega muito o erro, se prega muito a dor, se prega muito a passividade das pessoas perante as situações da qual elas erram e por conta disso acaba se congelando ao invés de tomar a ação necessária, né? Qual é o cuidado que o espírita deve ter ao ler certos livros que mais vão trazer prejuízo do que um certo ganho? Balbo. Posso começar? O Balbo Pode. Não, vamos lá, Edson. Pode Olha, falar. primeira coisa, me perdoem os ouvintes, me perdoem aqueles que gostam do Chico, que seguem o Chico, que tem o Chico como um super médium. Para mim, existem pelo menos uns 3 André Luiz diferentes nas obras, existem uns 2 ou 3 Emmanuels diferentes, tá? São espíritos diferentes que usaram pseudônimo, na minha concepção. E eu acho que para você, de fato, ser um espírita, você precisa estudar Kardec e abster-se de ler as obras fundamentais. Perdão, falei besteira. Abster-se de ler essas obras adjacentes, né? Obras de médiums, que, de fato, não conheciam a doutrina. Tem muito espírito escrevendo aí, gente, que não conhece a doutrina espírita. E aí fica difícil, né? Fica muito complicado. Então, a base é Kardec. Uma vez que a gente entender Kardec, de fato, aí eu posso ler qualquer outra coisa. Só que aí, quando eu ler essas outras coisas, eu vou ter os questionamentos necessários. E eu costumo até dizer para os alunos que questionar é a melhor coisa que o espírita pode fazer para si e para o seu conhecimento. Tem que questionar tudo, questionar os livros, questionar inclusive Kardec, questionar Emmanuel, questionar Chico, não importa. O questionamento faz parte do aprendizado, faz parte do desenvolvimento do ser humano, tá bom? Perfeito. Kátia, quer falar algo? Não quero não. Eu gostaria de ouvir a sua opinião com relação a isso. Olha, foi uma transmissão de pensamentos. Eu ia falar a mesma coisa que o Edson disse. Você tem que ler Kardec, você tem que compreender o pensamento de Allan Kardec e depois, não que seja proibido, a gente também aqui não vai fazer um index, mas depois que você compreender o pensamento de Kardec, aí você pode passar para as outras obras. O que a gente encontra muito nos centros espíritas, e aí voltando na questão que o Edson trouxe, até por conta da falta de autoconhecimento, o indivíduo não sabe em que patamar ele se encontra, em que patamar ele está, o medo, a culpa, ele se sente completamente culpado por algumas coisas e acha realmente que reencarnou aqui nesse planeta não para desenvolver-se, mas para pagar erros do passado. E é difícil você bater nessa tecla, é difícil você tirar isso da cabeça das pessoas que sofrem
e sofrem absurdamente por conta desse tipo de ideia. Porque quando você traz a ideia de que o espiritismo trabalha a questão do autoconhecimento para você desenvolver as suas potencialidades e avançar, é um outro entendimento, é uma coisa completamente diferente do que você reencarnar aqui para apagar erros do passado, para lidar com obsessores, e por aí já cheguei ao ponto, eu recebo muito e-mail, até carta ainda recebo, as pessoas dizendo assim, olha, eu posso fazer uma oração, posso fazer uma prece para uma pessoa, eu não posso atrair o obsessor dele, não. As pessoas chegam a ficar nesse nível de medo. Eu falei, então vamos fazer um raciocínio lógico. Vamos lá. Se você fizer uma oração para alguém, uma prece para alguém, tá? Você vai estar atraindo quem? O anjo guardião dessa pessoa, os seus espíritos familiares, o seu próprio anjo guardião que vai se ligar a você, que vai se conectar a você por conta dessa boa ação que você vai fazer, e tantos outros que estão ali ao seu redor. Então, é mais fácil você atrair benfeitores ou obsessores? Então, as pessoas chegam nesse nível de medo. Por quê? Porque falta-lhes aí o conhecimento, já que a gente está falando de Kardec, o conhecimento da base, o conhecimento de Kardec. Tem tanta coisa ainda para a gente ler, esgotar em Kardec. Faz 20 anos que eu estou lendo as obras de Kardec e sempre me vejo na necessidade de reler as mesmas obras de Kardec. Agora eu comecei a ler a Revista Espírita de trás para frente. Comecei em abril de 1869, agora estou voltando no tempo. E a gente pega palavras, pega colocações, pega contextos que nós, na primeira leitura, não tínhamos visto. Então, por que a gente vai avançar, com todo respeito também a outros autores? Muitos eu admiro bastante, mas por que a gente vai avançar se ainda não conseguimos entender nem a base? Nem a base nós entendemos, e a base é fantástica, é sensacional. Só esse capítulo aqui da questão 919, né, o conhecimento de si mesmo, ele nos oferece elementos aí para muita reflexão. Então, por que eu vou ficar me debruçando em outras obras? Agora, isso daí é uma questão das casas espíritas. As casas espíritas precisam bater nessa tecla. Quando convidado para fazer palestra, não me recuso. Olha, por exemplo, aqui na Bahia, em São Paulo, eu vim de São Paulo, a influência do Chico é bem grande, é maior. Então, você vai fazer uma palestra, eles te dão o tema das obras do Chico. Aqui, geralmente, o pessoal te dá de Divaldo. Eu não recuso nenhum, eu falo, tudo bem, pode me dar o tema aí. E jogo tudo para Kardec. E jogo tudo para qual que é o tema, é esse aqui do livro tal. Dou uma lida naquela página e jogo tudo ali para Kardec. É para as pessoas começarem a entender essa base que traz tanto elemento importante e que não vai depositar tanta culpa, tanta situação que acaba constrangendo, fazendo mais mal do que bem muitas vezes. Wellington, me permite fazer um complemento também? Kátia, eu vou fazer só um complemento aqui, tá? Para dar sequência para você. Sem problema. A live é de vocês, eu estou aqui só para ancorar. Legal. Eu quero insistir muito, gente, com a questão do esquecimento do passado, né? Que são das questões 392 até a 399, lá do Livro dos Espíritos. As pessoas acham que o esquecimento do passado é um estorvo para o desenvolvimento do espírito, quando, na verdade, é uma tremenda de uma ferramenta. Ora, por que você nasce numa nova experiência, com um novo corpo, com uma nova condição, esquecido, teoricamente, das coisas anteriores? É para você não repeti-las, por exemplo? Tem pessoas que acham assim, se eu lembrasse de tudo, eu já saberia o que eu não preciso fazer. Mas qual é o aprendizado que você vai ter se você não fizer? Às vezes você precisa repetir determinadas lições para poder, de fato, entronizar o conhecimento, né? Uma coisa é você aprender uma coisa, a outra é você apreender. Quer dizer, tem um E a mais aí, né? Aprender e apreender. Entronizar, de fato, vivenciar. Eu vejo o esquecimento do passado como uma tremenda coisa positiva nesse aspecto todo aí. Porque é o seu alvará, vamos assim dizer, até para cometer os mesmos erros, às vezes os mesmos equívocos, e aprender com eles. Então, o esquecimento do passado não é um estorvo, pelo contrário, é uma tremenda de uma ferramenta de evolução, uma tremenda ferramenta de aprendizado, tá certo? E aquele que fica preso ao passado não se desenvolve.
não cresce. Não, essa coisa da história, por exemplo, do karma, que se colocou aí no movimento espírita, a palavra karma não existe no Kardec, em hipótese alguma. Aí se coloca no movimento espírita como se karma fosse algo que você não pode mexer, que você não pode... Quando, na verdade, o karma lá para os hindus, né, que é uma palavra que vem do sânscrito, inclusive, significa você ficar numa situação de estasia, né, você ficar numa situação de inércia. E nós não estamos aqui para ser inertes, nós estamos aqui para se desenvolver. Então a gente precisa pensar nisso, esquecer essas coisas de processos de culpas, né, de processos paralisantes aí, e aproveitar os nossos erros e reconhecê-los como uma ferramenta de desenvolvimento, como uma ferramenta de você ter alçado um degrau a mais do seu processo de desenvolvimento como espírito. E o esquecimento do passado aí, nesse caso, é uma bênção, né? Sim, uma coisa bastante interessante da gente sempre colocar e bater nessa tecla nós não estamos dizendo aqui no ECK, nem nessa live, que nós proibimos as leituras extras que existem por aí. O que nós queremos dizer é que você precisa conhecer o conceito doutrinário, o conceito espírita, e para conhecer o conceito espírita, há que se conhecer a codificação, os livros, porque senão você vai vai ter uma noção limitada ou uma noção que a outra pessoa colocou sob o ponto de vista dela. E aí você vai construir um novo pensamento baseado em uma opinião e não em um conceito. Pode-se ler outros livros? Deve-se ler outros livros, mas quando você vai construir um pensamento espírita, ou então, através desse conhecimento, vai tentar se transformar, você precisa fazer isso sobre bases sólidas. E nós entendemos que a base sólida é a codificação. São os 32 livros. E dali, você pode tirar a sua conclusão. Você pode desenvolver a sua nova opinião. E isso é se transformar, isso é crescer, isso é evoluir. Agora, com relação a culpas, a sofrimentos, gente, ninguém vai sair de encarnação alguma enquanto estiver reencarnando nessas condições de planeta de provas e expiações, sem as vicissitudes, sem o sofrimento, sem o erro. Porque o erro, como bem disse os meninos, faz parte do processo de aprendizagem. O erro é que constrói o acerto na nossa condição. Nós não precisamos errar sempre em todas as questões, mas muitas delas, por pura ignorância, erramos e depois acertamos. Agora, quando o erro vem seguido da teimosia, aí o problema é outro, né, Balbo? Pode falar, Edson, vai, mano. Não, eu queria trazer aqui à tona, não só o Kardec, mas eu queria trazer o Cristo, né, que foi um dos grandes mestres que estiveram aqui entre nós, né? Naquele episódio da mulher adúltera, eu acho que todos conhecem, quando ele propõe para o pessoal que queria tirar a pedra na mulher, olha, aquele dentre vós que tivesse pecado, né, atire a primeira pedra, o que ele fez ali? Ele fez com que as pessoas olhassem para dentro delas mesmas, né, fizessem uma análise delas, das suas atitudes, para saber se elas tinham condições de condenar a mulher. Não é isso? Ali ele propôs um autoconhecimento, né? E aí, as pessoas naturalmente se afastam, pelo menos é assim que está o relato, tá certo? As pessoas se afastam e largam ele lá junto com a mulher. Ele, percebendo o silêncio, olha para a mulher e fala assim, mulher, cadê aqueles que te acusavam? Se foram, Senhor. Ele não poderia acusá-la, teoricamente, como sendo um espírito de todo conhecimento, de toda capacidade que ele tinha, um espírito superior? A grande questão é a seguinte, gente, espíritos superiores nos condenam? Ou eles nos apaziguam, nos orientam e nos instruem? Mulher, nem eu tampouco te acuso. Vá, não peques mais. Ó, tá aqui uma dica. Você aprendeu uma coisa, você passou por uma lição,
procura não errar mais. Tá certo? Segue. Você já não é mais a mesma pessoa agora. Porque você passou por uma lição extremamente importante. Balbo? Você quer falar, Kátia? Pode falar. Não, manda bala aí. Já falei, é que eu tô só para... O Edson, você trouxe aí um exemplo muito oportuno de Jesus e a gente percebe, então, que os espíritos, quando eles avançam, ou seja, quando eles se autoconhecem, né, que eles sabem as suas virtudes, o que eles já conquistaram, eles têm um nível de compreensão muito alto em relação àqueles que estão um pouco abaixo deles. E aí você falando da questão do julgamento, eu me lembrei da escala espírita. E olha que questão interessante. Então, Kardec traça a escala espírita, e aí lá na terceira classe, segunda ordem, terceira classe, quase chegando no ponto que todos nós almejamos chegar, né, de espíritos relativamente perfeitos, tem lá, espíritos de sabedoria. Caracterizam-se pelas qualidades morais da natureza mais elevada. Sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes possibilita um julgamento sadio sobre os homens e as coisas. Então, para qualquer tipo de julgamento, olha o nível que o espírito deve chegar para julgar de maneira sadia os homens e as coisas. E olha que convite para nossa reflexão e para o nosso autoconhecimento. Todas as vezes que nós quisermos julgar alguém, a gente pensa, puxa vida, será que eu estou colando aqui, Marcelo? É que eu estou lendo aqui. O chefe te pegou, hein? Pegou. Que coisa feia, hein? Deixa eu olhar aqui o papel dele, peraí. Mas eu estou também com a colinha aqui, ó. Eu também estou com a colinha. E aí o Edson Balbo, não te ganha, não. O Balbo, fica tranquilo que você demonstra responsabilidade, tá? Com o que está fazendo. Não, fez a lição de casa. É isso aí. Aí eu me lembrei do nível, espíritos de sabedoria. Ou seja, quanto nós temos que avançar para poder tecer qualquer tipo de julgamento. Quanto nós temos que conhecer de nós para poder julgarmos os homens e as coisas. E quando a gente chega nesse patamar, o que acontece? A gente já não julga mais, porque compreende também que nós já passamos por aquele estágio, aqueles estão passando agora, e assim sucessivamente. Então, aí dentro dessa questão... perdão, Balbo, terminou. Não, já encerrei. Então, dentro dessas questões todas que nós estamos trazendo aqui, eu quero voltar novamente a uma situação que é a seguinte... nós temos por hábito, né, julgar as coisas. Por mais que a gente fale, não julgueis, a gente não consegue, tá certo? E aí nós temos um problema muito sério, que é o seguinte, a gente não dá oportunidade nem para nós e nem para as pessoas de olhar se você se transformou com um erro cometido. Então você, por exemplo, se pega cometendo um erro, vai. Me aponte alguém aqui que nunca errou, tá certo? Que nem Jesus falou lá pro pessoal, né? Você se pega cometendo um erro. Aí você se arrepende desse erro. Você fala, puxa, isso não é legal, não foi bom, não. Você não está num processo de transformação a partir daí? Quer dizer, você já não está num processo de que você não quer mais cometer aquele tipo de erro porque você chegou à conclusão que aquilo não é legal? Ora, isso acontece conosco, isso acontece com as pessoas. Então, o autoconhecimento, trabalhado desta forma, vai nos ajudar, inclusive, a se interrelacionar melhor no mundo com as pessoas. Porque a gente vai passar a dar oportunidade para as pessoas, principalmente aquelas que, teoricamente, se arrependeram e que demonstram ter se arrependido, talvez, a oportunidade de serem elas de forma modificada. E nós também sermos nós de forma modificada. A pessoa que só acerta, olha, desconfie, tem alguma coisa aí que não está muito legal. Agora, dê credibilidade para a pessoa que erra e reconhece seu erro, porque estas vão ser pessoas transformadas, vão ser espíritos melhores. É isso que a gente precisa entender nesse processo de autoconhecimento para se aceitar de fato. E aceitar os outros, naturalmente, né?
Bom, o que a gente pôde avaliar até agora do que a gente conversou é que culpa é algo desnecessário, até existe por uma questão de interiorização de cada um, né? Nós não podemos negar isso. Mas que ela não é absolutamente necessária, mas sim uma responsabilidade perante os atos. Primeira coisa, então, que a gente deve reconhecer, que erramos. E isso é muito fácil, porque a gente mais erra do que acerta. Então fica fácil de observar o erro. O problema é admitir o erro. Isso já é uma segunda fase. Perceber o erro, admita. Porque quando a gente admite esse erro, a gente já está partindo para o processo de ação, de absorver o ato cometido, o engano, entre aspas, a má ação, e quando você absorve isso, você traz para dentro o entendimento do que é que eu posso fazer para modificar. Então, quando você admite, você já está começando o processo de trabalhar esse erro, trabalhar essa, não é imperfeição, mas como é que a gente pode chamar ao invés de imperfeição, que agora me fugiu a palavra, mas enfim, pode ser até imperfeição também, acredito. Quando você começa a trabalhar essa falha, veio a palavra, quando você começa a trabalhar essa falha através da admissão, você já vai querer Kátia, transformar em torno... Kátia, posso trocar essa palavra? Pode, deve. Não vamos trocar a palavra imperfeição por ignorância. Também. Às vezes você não tem conhecimento. Perfeito. Certo, tá certo? Você é ignorante em determinados assuntos. E aquela, talvez uma lição ruim, te trouxe uma informação nova, né? Ó, incompletude colocaram aqui, ó. Perfeito, incompletude. Essa era a palavra que eu estava tentando lembrar. Como a pessoa não aparece para mim o nome, depois eu vou descobrir. É porque essa pessoa precisa se autoconhecer, entendeu? Eu acho. Bom, então quando a pessoa começa a se interiorizar e a perceber, ela vai querer trabalhar isso. Se ela teimar em continuar parada, ela vai cometer de novo pela incompletude, pela ignorância, pela falta de ação. Pela não apreensão também, né? Não apreensão. Quer dizer, exatamente, porque ela não conseguiu absorver o ensinamento. Se ela tivesse conseguido, ela partiria para a ação, né? Então, ela vai ficar remoendo isso e vai, a partir daí, gerar o sofrimento. Então, não é a culpa que gera o sofrimento, é a incapacidade de tomar ação para a transformação, né? É a preguiça, é a falta de colocar a vontade a serviço próprio, porque não é a serviço do outro, né? É a serviço próprio. Veja que nós não precisamos de livro de autoajuda, nós não precisamos de uma Bíblia, nós não precisamos nem mesmo de alguém externo para nos dizer isso. A resposta está em nós. É o autoconhecimento, a autoavaliação e a ação. Nós precisamos partir para a ação, mas não a ação banhada na ignorância, no erro, na teimosia, e sim na tentativa do acerto, da transformação. O que é que vocês acham disso? Vai lá, Balbo. Muito bom. Diante de tudo aí que vocês falaram, dessa questão da aceitação, da Kátia, do que o Edson disse anteriormente, eu acho que é importante a gente viver num mundo de seres humanos, de pessoas que são humanas, e os humanos, eles erram. Geralmente eu pergunto assim, errar é humano, e persistir no erro, e aí as pessoas dizem, é burrice. Eu digo, não, é humano também, porque nós estamos reencarnando, estamos errando, acertamos, erramos. A grande questão é que a gente vive num mundo de super-homens em que as pessoas não admitem os seus erros,
Não admitindo os seus erros, elas não conseguem, então, elaborar processos que possam levá-las a modificar as suas ações. Porque se ninguém admite o seu erro, se você não vê que está errando, como é que você vai modificar todo aquele processo? Então, antes, a gente fala muito de espiritualização, as pessoas falam de espiritualização, mas antes eu acho que nós devemos passar pelo processo de humanização, sermos humanos. Estarmos aqui como humanos e encarar as coisas de uma maneira muito mais leve. Porque encarando as coisas de uma maneira muito mais leve, inclusive os nossos erros, nós vamos nos liberar da culpa, e nos liberando da culpa, a gente pode trabalhar melhor ainda essas questões que envolvem a modificação. Kardec faz uma pergunta, eu vou contextualizar, para os espíritos da seguinte maneira: qual é o sentido da palavra caridade conforme entendida por Jesus? Então, Kardec joga o nível lá em cima. Como Jesus entendia a caridade? Os espíritos já iniciam respondendo: benevolência para com todos. Ou seja, quando eu tenho benevolência para com todos, com o semelhante e para comigo, eu vou aprender também a não desprezar os meus erros, mas me responsabilizar por esses erros e poder, então, avançar no quesito progresso moral. Então, é realmente esse processo de me humanizar, de entender que eu sou um espírito, que estou aqui na Terra e estou aprendendo. Eu estou aprendendo e, com esses erros, eu posso modificar a minha conduta e, então, progredir moralmente. Mas aí eu preciso aplicar esse conceito que os espíritos trouxeram: benevolência para com todos. A benevolência para com todos, inclusive para comigo, ela elimina essa questão da culpa e me faz agir ao invés de ficar paralisado. Muito bom. Sabe, o Wilson Custódio, ele colocou aqui uma questão do Livro dos Espíritos, que, para mim, é a chave da questão. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. Olha, não é tanto, né? Um grão de mostarda. O que lhe falta é o quê? É a chave, é a vontade. Nós precisamos conhecer a nossa força, que é a vontade. Nós precisamos direcionar as nossas vontades, nós precisamos entender para que ela serve, como devemos utilizar e usar com responsabilidade, porque a gente costuma usar a vontade para ir para o bar com os amigos. A gente move montanhas para que isso aconteça na sexta-feira à noite. A gente move montanhas, mas a gente não move montanhas, por exemplo, para assistir a live do ECK. Ai, nem deu, depois eu vejo, né? Então, é assim, é o direcionamento que você escolhe para tomar as ações. É o direcionamento do qual você usa a força que você tem, que é sua, que Deus lhe deu quando criou a vontade. O que é que você está fazendo com a sua vontade hoje? O que é que você está fazendo com você hoje, né, pessoal? Isso aí. E tem uma questão interessante que é a seguinte: você que está vivendo e é você que vai desencarnar. Então, se você está vivendo hoje em função dos outros, por exemplo, e não está se trabalhando, não se conhece, não se gosta, não está de bem consigo mesmo, você vai ter dificuldade de se ambientar novamente lá, no plano espiritual. Você não vai ter mais as distrações do mundo, não vai ter mais as máscaras para usar, é você com você. E aí? Será que você hoje consegue se olhar no espelho, por exemplo, e dizer, eu gosto de você, eu não gosto de você, eu estou de bem com você mesmo, não estou de bem com você mesmo? Porque uma hora você vai ter que se encarar, gente. E aí? Vamos ser chamados de encosto depois ou vamos, né, de fato se aceitar, se conhecer e trabalhar aquilo que você precisa trabalhar em você? Acho que isso é de extrema importância para a gente trabalhar, pensar, né, na verdade. Uma questão que a gente poderia fazer a nós mesmos, propor a nós mesmos é a seguinte:
eu sou, ou seja, você é uma boa notícia? Você é realmente uma boa notícia? Então, quando você chega numa roda de amigos, você é aquele que anima as pessoas, você é aquele que traz uma palavra de bom ânimo, você é aquele que estimula o melhor que as pessoas têm em si, ou você é uma má notícia? Né? Então, perceba que essa resposta do Livro dos Espíritos, a questão 909, os espíritos eles estão dando aí uma resposta repleta de otimismo. Todos vocês podem vencer as provações da existência. Agora, a partir disso, cabe-nos fazer essa reflexão. Nós somos uma boa notícia? O que quer dizer ser uma boa notícia? Quer dizer você está constantemente trabalhando para poder melhorar-se e ser sempre a sua melhor versão. Sempre trabalhar nessa questão do progresso. Sejamos nós boas notícias. Gostei dessa, hein? É bem atual, não tem desculpa, não é verdade? Quem é você na fila do pão? A boa notícia ou a má notícia? Você é a boa notícia? Né? Você é uma... Essa daí, eu tenho uma experiência, eu aprendi com um padre lá de Bauru, o Padre Beto. O Padre Beto, inclusive vou confidenciar com vocês aqui, o Padre Beto, eu apresentava um programa que chamava Deus e as Religiões. O Padre Beto deu uma entrevista para mim e 3 meses depois ele foi excomungado da Igreja Católica. Ele está aí. E é sério, por conta dessa entrevista que um católico acabou dando para um espírita, por uma situação danada, e aí ele me dizia, Wellington, sempre pergunte, você é uma boa notícia? Quando você chega, você é uma versão melhor daquela que você foi a semana passada? Você alegra o ambiente? Então, é um ponto aí. Sabe esse Padre Beto, hein? Não é à toa que foi excomungado. Ele foi excomungado. Ele dava entrevistas assim das mais pitorescas e afrontava sempre a igreja. Acabaram demitindo ele, né? Não teve jeito. Para a igreja, ele não era uma boa notícia. Ele não era. Muito bom. Não. Muito bom. Assim, o que eu acho bastante importante, nós estamos chegando nos minutos, né? Temos mais 10 minutos. 10? Não é 1h30? 10 minutos. É 1h30, não é? Já foi, não foi? Ah, não. Ok. Não, 1 hora e pouquinho. 1 hora e pouco. Estamos chegando no final. Faltam 25 minutos. Olha que legal. É 1h30? É 1h30. Hoje vai ser 1h30, porque vocês falam pra caramba, o assunto é muito bom, dá para a gente construir aí colcha de retalhos com relação ao assunto. Pegando esse gancho da boa notícia, esse Padre Beto aí, virei fã, hein? Eu espero... Ele até porque ele já até saiu da igreja, né? Você vai achar ele fácil aí no Facebook, com o Padre Beto na internet. Também ele fundou uma igreja, chama Humanidade Livre, é uma figura muito acessível. Que legal, que interessante. Agora é assim, nós precisamos buscar sermos boas notícias. Eu gostei, Wellington, vou começar a usar isso, inclusive, nas minhas aulas. Por quê? Porque nós... olha aí, olha o que a Cláudia estava falando. Né? Nós somos boas notícias. De vez em quando a gente carca mas a gente carca com amor. Mesmo para dar má notícia, a gente dá má notícia com amor, né? Que nem o Alanon. Amor exigente, muitas vezes. A gente pega no pé, mas a gente pega no pé por uma boa causa. Enfim, nós entendemos que culpa não existe. Precisamos dominar as nossas vontades, os nossos desejos, porque nós precisamos nos tornar mais conscientes para que a gente possa caminhar no nosso processo de evolução. Porque senão, enquanto nós não nos tornarmos conscientes dos desejos, das vontades que temos, nós não vamos conseguir sair disso, nós vamos ficar dando um murro em ponta de faca, porque tudo
é dependente de nós para conosco mesmo, não é de ninguém, não vai ser nenhuma doutrina, nenhuma religião e nada externo. Olha que bárbaro, né? Nada externo vai fazer a gente se transformar, nada externo vai fazer a gente progredir. Agora, a evolução não é um processo, como eu já ouvi falar. A evolução é o objetivo, é a finalidade. Eu quero evoluir, eu quero chegar na minha perfectibilidade como espírito. Porém, o processo é o que eu uso, é o que eu trabalho, é o que eu vivencio, é o progresso que eu faço das minhas ações. Tá certo? Então a gente precisa aprender a separar essas coisas para que não haja confusão. O Edson quer falar? Pode falar. Não, eu queria só fazer um complemento do que você está dizendo, de que existe, na verdade, um conceito, né, na sociedade como um todo, de que os erros são condenáveis, né? Os erros são para você realmente se sentir culpado, como você colocou, e culpa não existe. Existe na percepção que as pessoas têm sobre a sua atitude, né? Porque você, quando agiu daquele jeito, você não achava que era ruim. Se a gente for parar para pensar, a maioria das ações que nós temos são ações que a gente acha que são certas. Às vezes você só vai, na maioria das vezes, na verdade, você só vai descobrir que não foi legal depois que você agiu. Tá certo? Porque até então, a tua ignorância, ou a tua infantilidade, ou a tua falta de percepção das coisas, fazia com que aquilo fosse o melhor. Olha, eu vou fazer aqui, eu acho que está certo. Né? Você age. Às vezes instintivamente, inclusive, tá? Porém, a coisa dá errado, aí alguém vem e te aponta, que até então você não sabia, alguém vem e te aponta que aquilo não era legal, aí começa um processo de culpa, quando na verdade deveria vir um processo de análise. Fala, caramba, por que isso aqui não está certo? Ah, porque fulano está dizendo que não, por causa disso, disso. Mas por que eu agi assim achando que era certo? O que é que está faltando em mim para mim entender que aquilo não era certo? Porque, às vezes, essa questão também de certo e errado, e eu acho que, inclusive, isso aí é tema até para uma outra live, né? O que é certo, o que é errado, são coisas que são usos e costumes que vão mudando ao longo do tempo, ao longo das culturas, ao longo da educação do país, de um povo, de uma série de coisas, né? Então, a gente está aí, somos espíritos inseridos nesse contexto todo aí, num processo todo de aprendizado. Então, de extrema importância a gente entender que a culpa não é para paralisar, a culpa é para te despertar, para que você possa, a partir dali, se transformar. Tá bom? A culpa, ela só dá uma live de umas 3 horas, né? Você vai achar um bom material. Eu queria fazer um comentário aqui, falando sobre a questão do autoconhecimento, principalmente nesses tempos aí de pandemia, né? Então, muitas vezes nós consideramos que temos tudo sob a nossa gestão, quando na realidade a gente domina pouca coisa. O autoconhecimento é uma das coisas que a gente pode dominar porque depende de nós. Mas olha só como nós agora nesse momento e em tantos outros tivemos a nossa rotina roubada. E aí nós ficamos a pensar, puxa vida, como está a minha vida agora? Sim, mas é justamente o que a Kátia falou. É um processo externo, e eu não tenho gestão sobre o que é externo. Agora, sobre o que é interno, sim, eu tenho gestão e eu posso, então, comandar esse meu comportamento. Um amigo meu estava comentando comigo, puxa vida, como eu sofri nesse processo da pandemia por conta do afastamento que eu tive das pessoas. Mas, pelo contrário, me levou também a fazer algumas indagações a mim mesmo que eu não costumava fazer. Eu falei, e aí, o que você extraiu disso? Valeu a pena ou não valeu? Ele falou, eu extraí justamente isso. A gente trabalhar essa questão do apego, porque não é tudo que a gente pode dominar na vida. E o autoconhecimento a gente pode, com toda certeza, a gente pode dominar, a gente pode trabalhar isso daí, para podermos não sofrer quando a vida nos roubar uma rotina, ou quando nós mudarmos para a erraticidade, ou quando algo que não dê para a gente modificar aconteça. Então,
Quando eu sei quem eu sou, essas mudanças elas não vão me abalar tanto. Eu acho que esse ponto é muito importante para a gente refletir, entender que nem tudo depende de mim. Tem coisas que me escapam completamente ao alcance, mas o autoconhecimento não. Essa viagem eu posso fazer. O Então, Marcos Wellington, Borges trouxe uma fala que eu acho bastante interessante, que a culpa traz em si um forte componente religioso, né? A gente sabe disso. E libertar a consciência desse fator vai demandar aí encarnações. Eu concordo com ele, porque não é tão simples da gente se livrar conscientemente de hábitos que nós adquirimos desde sempre. Porque nós sempre fomos muito presos a quem nos dominasse, a quem dizia para a gente o que é certo ou é errado, que é o que o Balbo falou. A gente externo, a gente não domina, a gente acaba sendo dominado pela falta de consciência, inclusive. A partir do momento que você se domina, que você se conhece, o externo não vai mais te dominar. Então, essa libertação de consciência com relação à culpa, que é a própria maneira que a igreja trabalhou isso na gente, vai demandar realmente muitas encarnações. O Marcelo porém, também fala. Oi, pode falar, Edson. não, eu queria só fazer um complemento com essa questão. Por que você se tornou espírita? Não é para ficar se culpando. É para adquirir uma nova consciência, uma nova forma de enxergar as coisas e poder trabalhar isso. Tá certo? E aí, essa questão que o Marcelo está colocando, Kátia, me permite, é como é que as casas espíritas podem, né, de alguma forma, ajudar os frequentadores a trabalharem essa questão de se conhecer. Né? A gente pode discutir isso agora aqui no finalzinho. Né? Eu tenho minha opinião, posso colocar ou não? Deve, você é um diretor de casa espírita. Ah, então tá bom. Isso. Eu vejo da seguinte forma, o modelo tradicional das casas espíritas de palestras, ele pode ajudar, porque a pessoa vai estar ouvindo uma palestra e sai de lá fazendo, né, reflexões, tá certo? Porém, eu acho que a forma mais adequada, de fato, é trabalhar essas questões em sala de aula. Mas não é uma aula que você vai lá e prepara o tema e você, como instrutor, como conhecedor de doutrina espírita, como professor, que eu acho que é absurdo achar que existe professor de doutrina espírita, né? Ir lá e falar assim, alunos, absorvam aí todo o meu conhecimento. Está aqui, ó, descarrega em cima dos alunos um monte de informação. Não, uma aula numa casa espírita, ela deve ser tratada com um determinado tema, porém, ouvindo as pessoas, discutindo, fazendo questões, as pessoas colocando suas opiniões, ouvindo, de repente, experiências dos próprios alunos, aplicando aquilo no dia a dia da doutrina, de como é que a doutrina pode, de alguma forma, colaborar. E é desta forma que você vai trabalhar o autoconhecimento nas pessoas, permitindo que elas se exponham, permitindo que elas tenham essa capacidade de se sentirem seguras dentro de um grupo, né? Um grupo coeso, um grupo amigo, um grupo de pessoas que querem se apoiar, ela poder colocar essas coisas, porque ao expor, ela vai estar se conhecendo, ela vai estar entendendo quem ela é de fato, tá? Seria, alguém colocou aqui na aula, num processo colaborativo. É desta forma que eu entendo. Eu entendo dessa forma também. Inclusive, as experiências que eu tenho com grupos reduzidos, nessas chamadas aulas, e não dessa maneira de você depositar o conhecimento neles, mas da maneira de compartilhamento e de mediação das informações espíritas, eu tenho percebido um resultado muito mais interessante do que anos e anos que eu fiz palestras. A palestra você absorve pouquíssimo. Então, não apenas na questão dessa aula colaborativa, mas também nas reuniões de diretoria ou nas reuniões de núcleos, realmente existir esse diálogo e trabalhar, de fato, essas questões para que o grupo possa entender e então se desenvolver. Porque fica complicado quando você faz isso num sistema, como o próprio Edson citou, de professor e aluno.
você mandando aquela informação, você, de uma certa maneira, impondo aquilo e não deixando as pessoas falarem. Eu já faz um tempo que eu estou querendo me desvencilhar das palestras, então sempre que eu posso, o que eu faço? Eu sento e faço um círculo. O tema está lá, está exposto, e nós todos vamos debatendo esse tema, e depois a gente vai fazer algo muito importante, porque senão não tem utilidade. O que esse tema implica no nosso dia a dia? O que esse tema implica na nossa vida prática? O que nós podemos extrair desse tema e levarmos aí para a nossa relação familiar, para a nossa relação no trabalho, porque é onde realmente o espírito atua. É um engano muito grande nós acharmos que o centro espírita é a nossa ferramenta de progresso. Não, o centro espírita é uma das ferramentas de progresso, mas nós passamos muito mais tempo fora do que dentro do centro espírita. Então, é fundamental essas informações, essas lições, tudo isso que eu dialogo, que eu aprendo, que eu discuto, que eu debato no centro espírita, eu entender junto com o meu grupo qual que é a aplicabilidade disso no meu dia a dia. Senão, não tem finalidade a gente estudar uma doutrina que não vai dar para aplicá-la no dia a dia. Wellington, você falou uma coisa muito interessante que eu costumo insistir com os alunos, até partindo do princípio que todos somos médios, porque todos somos mais ou menos influenciáveis, né? Segundo o próprio Kardec. É uma das coisas que eu coloco. Você é médium só aqui na casa espírita ou você é médium 24 horas por dia? A partir do momento que você entende que você é médium 24 horas por dia, passa a ser de extrema importância você ter a compreensão exata, né, daquilo que é seu, daquilo que é influência, daquilo que... Ou seja, você tem que trabalhar essas coisas, tá certo? Para você saber. E você ter o devido controle, né, sobre as suas atitudes que foram suas e as suas que você percebe que foram influências. Ou externas, ou, né... Uma questão bastante importante que a pandemia nos trouxe foi a revisão da formatação das casas espíritas. Por quê? Porque qual era o objetivo maior da maioria das casas espíritas do Brasil? Fazer com que a pessoa frequente semanalmente uma palestra pública, onde, na maioria das vezes, demora no máximo meia hora e ela não pode participar. Ela vai ali para quê? Tomar o passe. Toma o passe calado, sai mudo. Criando, assim, uma dependência da pessoa, não levando a pessoa a ter uma ação ativa, a ter uma proposição onde a autonomia fale mais forte. E convida essa pessoa, ou as pessoas, a fazer o curso da casa, sem ênfase e sem mostrar que aquilo, de fato, o curso é que deveria ser a menina dos olhos das casas espíritas, aonde levaria a pessoa a fomentar o conhecimento, o pensamento, a autonomia, liberando e libertando as mentes, né? Vamos dizer assim. E por conta da pandemia, as pessoas acabaram que estão procurando se esclarecer. Então, veja, de que forma as nossas casas espíritas devem promover o espiritismo? Através do esclarecimento, né? Através dos cursos, através do desenvolvimento do intelecto e da razão dessas pessoas. Porque se a gente ficar nessa mesmerice de palestra pública, a pessoa não vai se libertar. Fala, Edson. Não, eu queria fazer um complemento no que você está dizendo, que eu sempre falo essas coisas, que é de extrema importância que o dirigente espírita em si, ele perceba que ele não é o dono da verdade e que ele perceba que ele tem que ser apto a ser questionado. Porque o grande receio das pessoas, na verdade, é de serem questionados. Eles se colocam, talvez, ali como os baluartes, como aqueles que têm o conhecimento, e aí eles passam as informações e não querem ser questionados, entende? O dirigente espírita verdadeiro, aquele que de fato quer auxiliar num processo de desenvolvimento seu e dos outros, é aquele que se coloca na condição de ser questionado.
Para isso, então, ele não tem dificuldade nenhuma em abrir para as pessoas estudarem, em abrir para as pessoas questionarem, tá certo? Porque no questionamento é que você vai dizer quem de fato você é. Então tem que haver transparência, no meu modo de ver, da pessoa para com ela, e ela como dirigente, e como dirigente para a instituição que ela preside, ou que ela está, de alguma forma, dirigindo. Isso pode ser em sala de aula, como pode ser numa casa como um todo, tá? É fundamental, Edson. A gente estimular o questionamento, ele é fundamental. Inclusive, estimular que agora que os próprios médiums possam colocar suas comunicações, as suas mensagens também para que as pessoas analisem, para que haja ali uma troca de ideias, para que haja um diálogo. Isso daí é fundamental. E diante do tema que o Marcelo propôs, eu tinha até separado na colinha aqui que eu fiz porque isso daí, essa questão do questionamento vira e mexe da confusão, né? As pessoas não gostam muito de ser confrontadas, elas têm uma certa dificuldade por conta dessa falta de autoconhecimento, né? Às vezes julgam que são mais do que realmente são, então elas não admitem esse tipo de questionamento do alto da autoridade delas, a famosa carteirada. E aí Kardec diz o seguinte, olha, quando há qualquer tipo de problema, qualquer situação, o que a gente pode usar? E aí ele usa um termo que eu acho fantástico, mútuas concessões. Concessões mútuas. As pessoas fazem concessões, ou seja, eu não vou só até o Edson, ou a Kátia só não vai até o Edson. O Edson anda um pouquinho, a Kátia anda mais um pouquinho, nós nos encontramos no meio do caminho e voltamos aí, de certa maneira, a reinar harmonia. Porque se você não usar esse termo aqui, mútuas concessões, vai ficar muito difícil trabalhar com os questionamentos. O dirigente, em geral, ele não vai aceitar ser confrontado na sua autoridade. É muito difícil. Muito difícil. Conheci alguns, mas é difícil. Não, eu costumo falar para as pessoas que primeiro vem a causa, depois vem a casa. Tá certo? Então, a causa espírita, em primeiro lugar, e depois a casa. Ora, eu sou hoje presidente de uma casa, mas eu vou ser presidente dessa casa eternamente? E se a vida, por exemplo, me fazer com que eu mude para Florianópolis, por exemplo? Vou chegar lá em Florianópolis, num centro espírita, lá no Herculano Pires, por exemplo. Vou chegar e falar assim, gente, cheguei chegando, eu sou presidente, eu vim aqui para ser presidente dessa casa. É assim que funciona? Ou eu vou ter que chegar ali, me fazer ser reconhecido pelas pessoas, fazer com que elas, né, participar das coisas, entender como é que é o processo, me inserir para que as pessoas possam, ao me respeitar, de repente, me oferecerem alguma coisa. Nós temos que pensar desta forma. Não é assim? Então, primeiro a causa, depois a casa. Isso é de extrema importância para esse nosso processo de desprender, inclusive, né? Tá certo? Se você está sendo convidado a ir a Florianópolis. Eu falei para provocar ele. Falou de propósito, né? Falou de propósito. Só para e um outro ponto aí, porque é rapidinho, viu, Kátia? Não, tranquilo, você só tem 2 minutos. Abriu aqui um link, né? Trabalhar pela causa e também, né? Porque quando eu trabalho pela causa, eu não trabalho, não é que eu não trabalho, mas eu deixo um pouco de lado as pessoas. E deixando um pouco de lado as pessoas, eu consigo combater aquilo que acaba eliminando, tirando, né, muitos trabalhadores do Centro Espírita. Edson já deve ter passado por isso, presidente de casa, que é o milindre. Né? Um indivíduo, quando ele trabalha pelas pessoas, então eu trabalho pelo Edson, quero receber aquele elogio, quero ser o queridinho do Edson, quero ser o queridinho de tal médium, e aí ele trabalha pelas pessoas e não trabalha pela causa, as pessoas em determinado momento vão aborrecê-lo, vão admoestá-lo, vão entrar em confronto, e aí é que você vê a debandada aí de diversos trabalhadores, de diversos colaboradores, porque não assimilaram justamente isso. Aí a gente volta naquele velho ponto que começou a nossa live do autoconhecimento. Eu tenho o meu valor, se eu sei quem eu sou, se eu sei do meu valor, eu não preciso trabalhar
para receber elogio de ninguém. Esse é o primeiro ponto, né? E eu queria fazer uma observação, que é o seguinte, ainda dentro dessa questão de como a casa espírita pode ajudar as pessoas no autoconhecimento, é trabalhar essas questões de forma a fazer as pessoas perceberem que elas estão, às vezes, entrando no automatismo, quando elas colocam o pé dentro da casa espírita. Sabe? Você entra num automatismo do tipo assim, eu sou um médium, eu vim aqui para trabalhar e tal, e você cria aquilo, um processo automático. Você não percebe, às vezes, que você está destratando alguém, que você está se milindrando, por exemplo, com alguma coisa, que você pode estar criando um grupinho à parte dentro do grupo. Por quê? Você entrou no automatismo, você não está num processo de se conhecer, de se aceitar, de perceber as coisas que estão à sua volta, e você vai agindo, né, de forma a criar essa condição. E é uma tremenda perda de tempo. Você está indo numa casa espírita, num processo de se transformar, entra num automatismo e não se desenvolve. Isso olha, acho que é a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa. A questão é nós irmos na casa espírita achando que nós vamos ajudar os outros, quando na realidade a casa espírita é uma ferramenta para o nosso desenvolvimento. A gente não vai da casa espírita para ajudar as pessoas. Se alguém é ajudado, é uma consequência do nosso desenvolvimento como espírito. Esse é o ponto. Isso aí. Matou a pau, Wellington. Você vai achando que vai ajudar, que vai fazer caridade, aí complica. A gente não tem mais o que falar. A gente espera que, com essa discussão toda que a gente teve nesse bocadinho de tempo, 1h30, que passou voando e a gente nem viu, a gente possa refletir ainda mais a respeito das casas espíritas, a respeito de como que elas estão passando a transformação moral que é tão desejada pelo espiritismo. Qual é o papel das casas espíritas perante a sociedade dentro de uma transformação social que é o esperado para o espiritismo? Kardec fala lá nas fases, né, que o espiritismo iria passar, a última fase dela é a transformação social. E nós esperamos muito fortemente, acreditamos muito, que as casas espíritas, uma hora, vão despertar, vão perceber o trabalho social que precisa ser feito. Não é só moral, não é só espiritual, é o conjunto. E esse conjunto precisa vir através desse autoconhecimento. Ele precisa ser desenvolvido através de cada um dos presidentes, dos trabalhadores, dos frequentadores, como foi dito aqui nos comentários. Todo mundo entrou no automatismo. Tanto os trabalhadores como os diretores e até mesmo os assistidos, que vão lá sem querer parar para pensar, por um erro cometido lá atrás, no formato que hoje temos na maioria das casas espíritas, e que nós precisamos corrigir, nós podemos corrigir e fazer daqui para frente um novo histórico para as nossas não só casas espíritas, mas para as nossas vidas também. Eu agradeço imensamente a presença de todo mundo aqui hoje, agradeço ao Wellington pelo desenvolvimento do assunto, ao Edson Figueiredo, que foi, assim, fantástica a posição dele com relação à experiência que ele tem, né, de casa espírita, e eu gostaria que os dois dessem aí o beijinho, tchau, tchau. Vai lá, Wellington. Vai lá. Bom, obrigado, Edson, Kátia, obrigado aos amigos do SEK que estiveram presentes aí conosco, que Deus possa nos iluminar e que nós possamos buscar a serenidade, esse bem tão precioso. Eu agradeço muito, Wellington, legal ter feito essa live com você, meu amigo, a Kátia, pela forma brilhante como ela coordenou. Eu queria só fazer um convite para os ouvintes. Eu tenho algumas palestras de coisas que foram tratadas aqui e eu gostaria de fazer eu tenho um canal no YouTube, então tem lá uma palestra, olha, quem é você? Você se conhece? Tem uma outra palestra que não somos pecadores, somos todos aprendizes. Tem uma outra palestra, você tem medo de quê? Outra que é dependência afetiva. Ou seja, e outra que é reforma íntima central. Mas, ou seja, são palestras que têm tudo a ver com o que a gente tratou aqui hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês.
Gente, muito obrigada. Daqui 15 dias a gente está de volta com uma nova live. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.